Primeira carta de João, capítulo 5. Tá bonita a nossa igreja, hein? Daqui a pouco tá lotada, não é? Graças a Deus. Tá bonita. Primeira carta de João, capítulo 5. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos que o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam pela morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Amém. Fiz questão de ler todo o texto. Me diga uma coisa. Quais são algumas verdades que você acredita que você estaria disposto a abrir mão? Tem alguma? Você prestou atenção na minha pergunta? Quais são algumas verdades que você acredita que você estaria disposto a abrir mão? Ora, nós só abrimos mão
daquilo que realmente acreditamos quando nós não temos certeza. Se temos certeza, se há convicção, dificilmente abrimos mão. É quase certo que você não abre mão se há convicção no teu coração. O apóstolo João termina a sua carta recapitulando as 3 provas fundamentais que revelam um crente verdadeiro. A prova doutrinária, a prova social e a prova moral. Depois que ele desmascara os falsos profetas que disseminavam heresias no meio da igreja, tentando enganar os crentes, mostrando que eles não conhecem a Deus, que não são de Deus, mas são do maligno, do mundo, e por isso saíram da igreja. João, o apóstolo, agora vai falar sobre algumas certezas que marcam a vida do verdadeiro crente. 7 certezas. É interessante quando você lê a carta de João e você, com uma caneta, sublinha as vezes em que aparece a palavra sabemos. Ela é muito presente na carta de João. 39 vezes esse verbo saber aparece na carta de João. 8 vezes nesse capítulo que eu li, no capítulo 5. Sabemos. O desejo de João é que a igreja saiba, é que a igreja tenha convicção, é que a igreja tenha certeza no seu coração. Lanças de todos os lados, flechas de todos os lados vão tentar fazer com que nós duvidemos, que nós caiamos em incertezas. Mas o apóstolo João tem no seu coração o desejo de que a igreja tenha certeza. E quais são essas certezas que João deseja que a igreja possua no seu coração? Versículo de 1 a 5. A primeira é a necessidade de termos certeza de que quem é nascido de Deus ama a Deus e aos irmãos. Quem é nascido de Deus ama a Deus e ama aos irmãos. É impossível amar os filhos de Deus sem amar a Deus. Assim como é impossível amar a Deus sem amar seus filhos. Há uma relação familiar entre nós. O amor de Deus tem uma consequência inevitável, que é a obediência. Se nós amamos verdadeiramente a Deus, nós não só amamos a seus filhos, mas também praticamos os seus mandamentos.
a maior prova de amor a Deus, a maior evidência de amor a Deus que você possui, e eu também, é obediência a Deus. Você ama a Deus sendo obediente a Deus, obedecendo a sua palavra. E isso não é uma experiência emocional. O amor aos irmãos se expressa no dia a dia, no sacrifício, e o amor a Deus em obediência aos seus mandamentos. O cristão verdadeiro, nascido de Deus, ele crê no Filho, ele crê em Jesus, ele ama a Deus, ele ama os filhos de Deus e ele guarda os mandamentos de Deus. Então, a primeira certeza que João deseja que nós tenhamos é a certeza de que quem é nascido de Deus ama a Deus e ama seus irmãos. Segunda certeza, a certeza de que Jesus Cristo é Deus. E isso para muitos é incômodo. Versículo de 6 a 10. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. E ele fala que quem dá testemunho acerca de Jesus é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Mas como podemos saber que Jesus Cristo é Deus? Os principais sacerdotes da época de Jesus e os fariseus, eles chamaram Jesus de embusteiro, de enganador, de trapaceiro. Outros disseram que ele era um religioso fanático. Os gnósticos diziam que ele era apenas um homem sobre o qual veio o Cristo no seu batismo e o deixou quando ele foi crucificado. Ário disse que ele foi o primeiro ser criado por Deus. As testemunhas de Jeová dizem isso até hoje. Os espíritas dizem que ele foi um grande mestre, mas só isso. Os muçulmanos dizem que ele era apenas um grande profeta. Mas quem foi Jesus? Jesus foi muito além de ser profeta, foi muito além de ser mestre. Jesus foi muito além. João fala sobre 3 testemunhas na terra e 3 testemunhas no céu. O céu e a terra testificam a divindade e a humanidade de Jesus. A redenção jamais poderia ser efetuada, jamais aconteceria a redenção se Jesus não fosse Deus e homem ao mesmo tempo. A água, o sangue, o Espírito têm o mesmo propósito: testemunhar a manifestação de Jesus Cristo. A defesa de João faz da verdade não é sobre algo secundário. Se Jesus Cristo não tomou a nossa natureza em seu nascimento e os nossos pecados em sua morte, ele jamais conseguiria reconciliar-nos com Deus. Jesus é Deus. Essa é uma certeza que você também precisa aprofundar no seu coração. A certeza de quem é Jesus na sua palavra. Terceira certeza, a certeza de que aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Se a vida é eterna, quando ela acaba, gente? Quando?
Nunca. Deus nos deu uma vida que não vai acabar nunca. Agora, coloca o olho no texto aí, porque eu vou ler esse texto de novo e eu vou trocar uma palavrinha e eu gostaria que você descobrisse que palavra é essa que eu troquei. O texto diz assim, verso 10: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Que testemunho é esse que ele está falando aí? Versículo 11, ele responde. Ele diz assim, e o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Ou seja, essa vida que não acaba está no seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Essa vida que não acaba está no seu Filho, Jesus. Versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, João fala claramente de que existem aqueles que têm Jesus e, portanto, têm a vida eterna. E existem aqueles que não têm Jesus e, portanto, não têm a vida eterna. Agora, olha o versículo 13. Eu vou trocar uma palavra. Essas coisas vos escrevi, a fim de acharem que têm a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Que palavra eu troquei? Saber por... Eu troquei saber por qual palavra? Achar. Tem diferença? Saber e achar? Tem ou não tem? Quem acha que tem? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Quem acha que não tem diferença, achar e saber? A maioria não acha nada. Eu sempre pergunto e a resposta é sempre a mesma. João não usa o verbo achar. João usa o verbo saber. E você prestou atenção no que diz o texto? Ele diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. João não diz, eu não estou escrevendo essas coisas, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês saibam que vocês terão a vida eterna. João diz, a fim de que vocês saibam que tendes a vida eterna. Quando você tem Jesus, a vida eterna já começou. Você não vai ter vida eterna depois que morrer. Você já está experimentando a vida eterna. João diz que nós precisamos saber disso, ter essa certeza. A certeza de que aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Eu me lembro, e quando eu era criança, não faz muito tempo, teve um acidente de carro na rua de casa. Uma mulher foi atropelada. E ela estava ali, esticada sobre o asfalto.
bastante machucado. E meu pai correu até ela, juntamente com outros. E algum parente estava ali também, apoiando-a e ajudando-a de alguma forma. E uma das últimas frases ditas por essa mulher ali para o seu parente foi: eu estou pronta. Eu tenho certeza que se eu não escapar dessa, eu estarei em um bom lugar. Certeza. A certeza de que está nas mãos daquele que sabe todas as coisas na nossa vida. Alguns acham isso uma presunção. Seria uma presunção se nós quiséssemos acreditar assim por acreditar. Mas nós não acreditamos assim por acreditar. Nós acreditamos assim porque a palavra de Deus nos dá base para crermos assim. Nós podemos ter essa certeza. E essa certeza vem da parte de Deus. Podemos ter certeza de que aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. Podemos ter certeza de que Deus responde às nossas orações quando elas estão afinadas com a vontade dEle. Versículo 14 e 15. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O crente, ele sabe o valor da oração. E ele experimenta a misericórdia e a graça de Deus através das suas orações. Já disse várias vezes aqui que cristianismo é essencialmente relacionamento com Deus. Cristianismo é caminhar pela vida se relacionando com Deus, falando com Deus, ouvindo a Deus, conhecendo sua palavra. Para a nossa oração ser respondida, ela precisa passar por alguns crivos. E o primeiro delas é: existe algum pecado não confessado na nossa vida? Algumas pessoas já chegaram para mim e disseram: pastor, a minha oração não passa do teto. E a minha pergunta é: existe algum pecado não confesso? Porque a única coisa que nos separa de Deus é pecado. A sua oração não chega até Deus, o seu pedido não chega até Deus se você não confessa o seu pecado. Segundo, a sua oração está dentro da vontade de Deus. Porque às vezes a nossa oração, Deus não diz sim. Às vezes Deus diz espere, e às vezes Deus diz não. Deus enxerga lá na frente. E terceiro,
Você está orando com fé, com confiança? Você realmente está orando com fé, crendo? Oração não é um recurso para nós impormos a nossa vontade a Deus. Quem somos nós para determinarmos que Deus deva fazer isso ou aquilo? Ele é Senhor e nós servos. Que servo manda no seu Senhor? Jesus, sendo Deus, ele não abriu mão da sua vida de oração. Jesus constantemente estava orando. Jesus viveu na dependência do Pai e do Espírito Santo. E a própria palavra nos ensina de que o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Oração. Quinta certeza. A certeza de que Deus pode salvar pessoas da morte pela instrumentalidade das nossas orações. A atitude do crente em relação àqueles que caem não é de atirar a pedra e de condená-los, mas de orar por eles. Versículo 16 diz-nos: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Deus pode sim salvar pessoas da morte pela instrumentalidade das tuas orações. Nós não podemos orar por uma pessoa e continuar desprezando-a. Não podemos orar por uma pessoa e sentir mágoa desta pessoa. Deus nos dá a garantia de que quando oramos por uma pessoa que está em pecado, Deus a salva por meio da instrumentalidade das nossas orações. O poder da intercessão. Ló só saiu de Sodoma e Gomorra. Só não experimentou o juízo de Deus sobre ele. Por causa da intercessão de Abraão. O poder da oração em favor de outros. Jesus orou por Pedro quando Satanás estava peneirando a sua vida. O profeta Samuel disse para o povo: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. E sexto, podemos ter certeza de que aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Versículos 18 e 19. O que diz aí? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O crente não vive na prática contínua do pecado.
Mas o crente peca. Ou não peca? O crente peca. O cristão tem uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração. Então o cristão pode lidar com o pecado mediante a graça e o poder de Deus. Na nossa força, nós não conseguimos. Mas na dependência de Deus, é possível. Aquele que nasceu de Deus é diferente daquele que é nascido de Deus. Aquele que nasceu de Deus é Jesus. Ou seja, não é o cristão que se guarda. É Cristo que o guarda. É o Filho de Deus que mantém o salvo. Aquele que nasceu de Deus guarda a todo aquele que é nascido de Deus. Sétima certeza. A certeza de que a vida cristã é a vida verdadeira. Uma vez, conversando com um médico, eu perguntei para ele como é que ele estava, né, a vida dele com Deus, sobre as certezas do coração dele em relação à fé cristã. Ele era um recém-convertido. E aí ele disse: pastor, mesmo se fosse tudo mentira, ainda valeria a pena. A vida cristã é a vida verdadeira. Versículo 20 e 21, João conclui sua carta dizendo: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Ele é a verdadeira vida. Nós estamos nele. Nós somos guardados por ele. Nós temos a verdadeira vida. E João está escrevendo essa carta, possivelmente da igreja de Éfeso. Era uma cidade de muitos deuses. O culto dos ídolos era um culto falso e muito forte em Éfeso. As heresias percorriam a cidade de todas as formas. Mas João diz: nós estamos no verdadeiro. É uma aberração quando os crentes que têm a verdadeira vida buscam imitar o mundo que jaz no maligno. Quais são as verdades que você está disposto a abrir mão? Você tem certeza? Essas certezas que nós vimos no capítulo 5 de João nessa noite. Meu querido, a nossa oração é que você tenha essa certeza. E que essa certeza te dê forças para não se inclinar diante das ofertas do diabo, diante das tentações que estão aí tentando roubar-lhe a fé ou enfraquecer você. Que você tenha certeza de quem Deus é, certeza do evangelho que você acredita, certeza da vida que
que você tem em Jesus, certeza da esperança eterna com o Senhor, que você tenha plena certeza e que você tenha firmeza. Amém, meu irmão? Amém. Vamos orar? Feche os olhos, vamos orar. Vou te dar um tempinho para você fazer a sua oração. E nessa oração já vou agradecer a Deus pela oportunidade de participarmos da mesa da comunhão, da ceia nessa noite. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nessa noite o Senhor nos lembrou da importância de termos estas convicções no nosso coração. Obrigado, Pai, por sermos teus filhos. Obrigado por sermos gerados pelo Espírito Santo. Obrigado porque o Espírito Santo um dia convenceu-nos dos nossos pecados, da justiça e do juízo do Senhor. Obrigado porque o teu Espírito, Senhor, nos conduziu a um quebrantamento na tua presença. Obrigado pelo perdão que temos em Cristo Jesus. Obrigado pelo lavar salvador, regenerador do Espírito Santo. Obrigado pela obra e ministério do Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor. Obrigado por tê-lo como intercessor. Obrigado pela certeza de que a boa obra que o Senhor iniciou em nós, em Cristo Jesus, o Senhor há de completá-la. Ó Deus, nós te adoramos. Eu oro para que o Senhor passe, Senhor, em revista as nossas vidas nesta hora. Que o Senhor nos abençoe nesse momento de comunhão e intimidade contigo e com a igreja. No partilhar do pão e do beber do cálice. Que a ceia que o Senhor Jesus deixou como legado para a igreja seja um momento abençoador na vida da igreja. Que a nossa aliança se renove. Que nosso apego ao Senhor se fortaleça. Que o teu povo seja assim abençoado, Pai. Em nome de Jesus. Te damos graças. Amém.